Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Eulália Rebeca, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da UFPE. Estou aqui para apresentar a vocês a oitava e última aula do nosso curso, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, baseado no livro de Edgar Morin. Nos encontramos ao longo de 7 aulas, nas quais estudamos cada um saber, e hoje finalizamos o curso com a oitava aula, onde iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos vistos e destacar alguns pontos importantes. Bom, aí retomamos a ideia de que Edgar Morin escreve este livro em resposta à Unesco e solicitou que ele falasse sobre a educação do futuro, sobre como deveria ser a educação do próximo milênio. E aí ele reúne o seu conhecimento em 7 saberes, mais especificamente neste livro, em 7 capítulos, que seriam passos para auxiliar essa educação. Vimos no conteúdo trabalhado que a educação do futuro precisa identificar incertezas, riscos e ilusões. Como Edgar Morin falou em um de seus capítulos, a busca pelo conhecimento é uma navegação em um oceano de incertezas com arquipélagos de certezas. Então, há muito mais incertezas do que certezas. Diante dessa busca pelo conhecimento, nós estamos sujeitos a encontrarmos incertezas, essa imprevisibilidade histórica, imprevisibilidade do futuro, imprevisibilidade do mundo. Então, essa questão relacionada a não termos convicção e certeza sobre determinadas coisas. E aí, frente a isso, a educação precisa identificar essas incertezas e elaborar estratégias de combate a elas. Com os riscos e ilusões, vemos que o conhecimento sempre está sujeito a sofrer tais ameaças, e aí podemos citar a questão de teorias, de estudos experimentais que elaboram uma hipótese, e aquela hipótese pode estar sujeita a uma refutação. Então, nessa busca pelo conhecimento, nesse investimento do conhecimento, estamos sujeitos a riscos e ilusões. E aí a educação do futuro precisa estimular a inteligência geral, as nossas aptidões gerais do conhecimento para identificarmos tais erros, tais ilusões que podem interferir no conhecimento. Além disso, a educação do futuro precisa focar em algo muito importante, que é a compreensão. Então, visar meios de combater incertezas, riscos de ilusões e erros e estimular a compreensão, ou seja, estimular a capacidade de interpretação, de conseguir entender o que é comunicado entre um indivíduo e outro. Vivemos em uma era com bastante comunicação, como vimos nas aulas anteriores. Há muitos meios tecnológicos, meios de internet que facilitam a comunicação, mas que essa comunicação que aproximou pessoas afastou ao mesmo tempo, porque esse afastamento vem junto da incompreensão. A incompreensão aumentou muito com esses meios de comunicação e deveria ser ao contrário. Então, a educação precisa analisar isso e criar meios para que a compreensão seja estimulada, para que haja entendimento, interpretação entre meios de comunicação, entre uma fala com o indivíduo, entre uma leitura que estou realizando, entre algo que eu estou assistindo. Então, eu preciso ter esta capacidade de entender, de traduzir aquilo que eu estou tendo contato. A educação do futuro, para Edgar Morin, então, é baseada, ou deve ser baseada, em 7 saberes. No conhecimento pertinente, que seria o conhecimento apropriado, pertencente, importante, então, um conhecimento ainda mais específico. A educação do futuro deveria estar ligada ao ensinar a condição humana, ao ensinar a identidade terrena, ao enfrentar as incertezas, a ensinar a
compreensão, seria essa interpretação do que é comunicado, e a ética do gênero humano, ensinar a entender essa ética do gênero humano. Então, a educação do futuro, a educação do próximo milênio, deveria trazer esses 7 saberes consigo para aplicá-los aos cidadãos futuros. Então, é importante que tenhamos atenção a esses saberes mencionados e vamos retomar um pouco cada um deles para que possamos fechar aí nosso curso com uma ideia mais sólida sobre o que seria essa educação de acordo com Edgar Morin. Bom, e aí o primeiro saber que trabalhamos foi o conhecimento. Nós vimos a questão dos erros mentais, intelectuais, da razão. Vimos que o conhecimento está sujeito a ameaças de ilusões e erros. E aí um dos erros que interferem no conhecimento são esses erros mentais, intelectuais, da razão, que citamos, por exemplo, a autojustificativa, a self-deception, e citamos a questão das memórias. Então, quando relembramos coisas positivas e as coisas negativas, acabamos esquecendo, mas que são importantes porque trariam alguma experiência. Então, atrapalhamos o nosso conhecimento quando tentamos relembrar apenas das coisas positivas, quando tentamos nos auto-justificar, transferir a culpa de determinada situação para os outros e tirar de nós a nossa responsabilidade. Estamos nos enganando e isso é considerado um erro no conhecimento. Erros envolvendo ao racionalismo e a racionalização, onde eu passo a enxergar o outro, a cultura do outro, a sociedade alheia, como sendo algo atrasado comparado à minha, comparado ao meu sistema de ideias. Então, é importante ter atenção a isso, porque comparar os outros e o que é do outro com a minha régua me leva a um erro de conhecimento. Então, eu preciso estar atento a isso. A educação do futuro precisa estimular uma atenção a esses erros. Analisamos os paradigmas, que seriam modelos, formas, visões de ver o mundo, de ver algo, de guiar um estudo, um discurso. E é importante termos atenção aos paradigmas, porque vimos, assim como elucidam e guiam, os paradigmas podem trazer cegueira e confusão. Então, é importante que tenhamos atenção, que estudemos os paradigmas, mas que não sejamos guiados por eles. Porque perderíamos, então, a nossa capacidade crítica de escolha. O paradigma é algo que surge de uma forma que não sabemos e é repassado entre gerações. E aí seria a questão até do imprint, que o Edgar Morin cita como imprint cultural, algo que tomamos para nós como automático e perdemos aí essa capacidade de contestamento. Então, é importante termos atenção a isso. E ele traz também no conhecimento a ideia da possessão, as nossas características dos sistemas de ideias voltados para o sobrenatural, voltados para a criação dos mitos, ideologias, essa parte noológica do homem. Então, é importante termos atenções a isso, porque, segundo Edgar Morin, são determinados fatores que podem interferir e ameaçar o meu conhecimento. O outro saber que ele vai trazer é justamente o saber pertinente, o saber apropriado, pertencente. E aí ele fala da importância de entendermos o conhecimento como sendo algo ligado ao global, ao contexto, ao complexo e ao multidimensional. Segundo Edgar Morin, um dos principais problemas da educação atual é justamente a invisibilidade dessas esferas, de enxergar o global, de ter uma percepção ampla, de enxergar o conjunto das dimensões, que seria o contexto, de enxergar o complexo, que seria esses aspectos multidimensionais, e o multidimensional, que seria essa variedade de dimensões. Então, eu preciso entender de uma forma contextual, ou seja, o externo daquilo que eu estou analisando, associando isso a um complexo de multidimensões, tendo uma percepção global. É importante que o conhecimento seja estimulado através de uma visão
do meio, do todo, e não só das partes. O outro saber que ele traz é justamente o ensinar a condição humana. E aí ele explica sobre a condição humana estar relacionada à Terra, aos cosmos, ao físico. Então temos aí na condição humana legados que vêm desde o surgimento do universo, da Terra. Então carregamos conosco essas características de organização, essas características de incertezas que existem desde aí o surgimento do universo. Então, ainda conosco permanece. Ele traz a ideia do humano como sendo do humano e expõe a questão do circuito indivíduo, espécie e sociedade, que vamos retomar nos outros saberes mais na frente. E ele fala da importância, então, de entender o indivíduo como sendo uma parte da sociedade, como sendo também resultado da espécie. Então, entender esse circuito triádico em que a espécie vai gerar aí novos indivíduos, a propagação da espécie, e os indivíduos em conjunto geram sociedades, e o ciclo continua. Entender essa característica do humano, essa característica individual, social, é necessário também entender as esferas individual e social. Então, analisar as nossas características individuais, que seria a genética, o intelecto, o psicológico, então o afetivo, então aquilo que nos faz sermos diferentes uns dos outros, e a nossa esfera social, que é aquilo que nos inclui em sociedade, a nossa cultura, os nossos costumes, o que temos em comum com os outros indivíduos em um determinado grupo, uma determinada população. O outro saber que ele traz é justamente o ensinar a identidade terrena. E aí ele expõe a ideia de era planetária e a herança dessa era. Vimos a questão da era planetada pela conquista das Américas e pela Revolução Copernicana. Vimos que ainda estamos nessa era. Essa era se iniciou com muita violência, escravatura, preconceito, e ainda existem resquícios dessas situações nos dias de hoje. Nós temos, com essa era planetária, duas heranças, a herança de morte e a herança de esperança. E aí ele menciona a herança de morte voltada aí para a morte propriamente dita, resultado das guerras mundiais que ocorreram no século XX, as armas nucleares, esse investimento aí nas bombas atômicas, a morte ecológica. Então, ele expõe a realidade do ambiente que também sofreu impactos diante desse desenvolvimento da era planetária, especificamente do século XX, quando ele fala das guerras mundiais, então que teve também consequências no ambiente. E fala também da herança de esperança, que seria a capacidade de encontrarmos criatividade nas contracorrentes. Essa característica humana de poder recriar, de poder inovar. Então, frente às contracorrentes, de tentar manter a paz interna devido aos conflitos sociais externos que ocorrem, de tentar manter um equilíbrio entre o consumo e entre a economia. Então, meu padrão de consumo ser um pouco mais controlado, não ser consumista. Então, ele cita algumas contracorrentes e ele fala que a esperança é justamente encontrar nessas contracorrentes impulsos que nos auxiliem a buscar o conhecimento. Ele cita a ideia de que essas contracorrentes serão intensificadas no século XXI, que é justamente o século que estamos, mas que podem ser impulsos para transformações. Então, encontrar aí nessa herança da era planetária algo que nos motive a transformarmos. E aí, transformação, quando ele cita, ele expõe a intertransformação, a transformação dos indivíduos com o mundo. Então, essa transformação conjunta. Ele cita o outro saber, que seria enfrentar as incertezas. Nós vimos detalhadamente sobre esse saber. E entendemos que seria, então, enfrentar a imprevisibilidade do mundo, do futuro, do real, do conhecimento e a incerteza histórica. Então, por exemplo,
nós não temos convicção do futuro. O futuro é muito incerto, é instável, e existem determinantes, que é aquilo que vai, então, circular o futuro e vai determinar quais seriam os percursos dele, quais seriam os desfechos. Nós não temos domínio sobre tais situações, então, justamente, o futuro é incerto. Essa incerteza do futuro se relaciona com a incerteza do mundo, que é desde a origem aí do universo, da explosão que gerou a Terra, nós temos essa incerteza. Não sabemos como a Terra se auto-organizou, não sabemos como foi que sucedeu essa explosão. Então, desde a origem do cosmos e da Terra, temos essa incerteza do mundo que permanece na humanidade. Em diferentes outras incertezas, como a incerteza do futuro e a incerteza do real. Ele fala que o real é incerto. Mesmo vendo a realidade, ainda há coisas invisíveis que não percebemos na realidade. E aí é importante interpretarmos muito bem a realidade para que possamos enxergar além. E aí, de fato, afirmarmos o que é o realismo, o que é realmente real. E aí ter essa visão de conseguir identificar coisas que, com os olhos comuns, não seriam identificáveis. Então, ter esse olhar mais crítico mesmo. Outras incertezas que eles citam são as incertezas do conhecimento, que seriam, então, aquilo que ameaça o conhecimento, que faz com que o conhecimento esteja a risco. Então, as ilusões, os erros, tais erros intelectuais podem trazer essa incerteza do conhecimento. Então, tentar identificar essas incertezas para elaborar estratégias. E a incerteza histórica, que seria essa questão das incertezas voltadas aos marcos históricos, onde ele cita as questões políticas, por exemplo, quem diria que iria surgir a Guerra Fria, quem diria que surgiria a Guerra Mundial devido a um atentado em Sarajevo. Então, essas questões que desde a existência do mundo traz incerteza. Então, frente a todas essas incertezas, perpetua-se a incerteza do conhecimento, e ele traz a importância da educação em identificar a incerteza da ação, trazer uma consciência, e aí reflexão, consciência, trazer estratégia para tentar impedir com que essas incertezas atrapalhem a minha ação e o meu projeto. O outro saber que ele traz é justamente o ensinar a compreensão. É muito importante compreender. Ele trouxe a ideia da comunicação, dessa aproximação devido aos meios de comunicação, que facilitou o falar, comunicar, mas trouxe também uma incompreensão muito grande. E aí ele fala da importância de ensinar essa compreensão. E não só a compreensão geral, mas ensinar a compreensão objetiva e humana. Ou seja, ensinar a compreensão que vem justamente com a explicação e a inteligibilidade, ou seja, aquilo que eu consigo compreender através da escuta, da leitura, da visão, e aí eu consigo abstrair e colocar junto do meu conhecimento, do meu intelecto. E também compreender a natureza humana, a compreensão intersubjetiva, que seria algo mais voltado à humanidade, a compreender o outro, a compreender o próximo. Isso envolve empatia, envolve generosidade, envolve abertura. Então, é importante ensinar as diferentes compreensões, não só a compreensão de disciplinas, que seria algo voltado para a compreensão objetiva, mas a educação precisa ensinar a compreensão humana. A educação precisa ensinar esse aspecto humanitário. Aí ele traz os obstáculos à compreensão e também a ética na compreensão. Então, como que deveria ser essa compreensão? Como seria a conduta ética nisso? E aí, justamente, identificar os obstáculos à compreensão e tentar vencê-los. Então, citamos alguns obstáculos como polissemias, a própria incompreensão, as impossibilidades de aprender que algumas pessoas vivenciam. Então, tentar enfrentar esses obstáculos. Enfrentar também os obstáculos ligados à compreensão humana. Então, o egocentrismo, o sociocentrismo, o etnocentrismo, ele traz como importante
analisar esses obstáculos para que possamos ter uma ética nessa compreensão, para que possamos tentar entender o outro, levando em consideração as suas particularidades e não medindo eles, outra sociedade, outro povo, outra cultura, com os nossos próprios parâmetros. Então, tentar sairmos um pouco dessa questão egocêntrica, sociocêntrica, etnocêntrica e tentar enxergar o outro também, as suas dores e as suas fraquezas. E, por fim, ele traz o saber da ética do gênero humano, o 7º saber, em que ele fala que é importante estudar, ensinar a questão do indivíduo com a sociedade, e aí ele cita a relação democrática. Então, esta associação do indivíduo na sociedade que está inserido no meio em que há liberdade de expressão, a liberdade pública, em que os indivíduos são considerados cidadãos, eles têm deveres e têm direitos diante do local que eles vivem, do Estado. Então, essa democracia que precisa ser ensinada justamente porque muitas democracias são ameaçadas por resquícios totalitaristas de muito tempo atrás, que permanecem ou que ressurgiram. As democracias são inconcluídas, são inacabadas, então elas estão em constante evolução. É preciso ensinar a democracia justamente para que ela evolua ao invés de regresso. E é importante que essa democracia seja entendida para que também seja alcançada em locais que ainda não foram. Existem nações, existem países que a democracia não existe. Então, é importante ensinar. Essa educação do futuro precisa estimular o pensamento democrático, assim como estimular a participação do indivíduo como alguém, como uma parte da sociedade que exige, que atua como ser democrático. Então, retornar aí a questão da participação política, a questão de vencer a despolitização. Então, é muito importante isso, ensinar a democracia para estimular a democracia e estimular os indivíduos da democracia a viverem como sendo seres democráticos e também a entenderem como funciona. A democracia é pluralizada, é diversa, existem pensamentos antagônicos e aí com isso precisa do respeito e da solidariedade. Então precisamos ensinar a democracia por diversos motivos. E ele traz também nessa ética do gênero humano a questão do indivíduo-espécie. E aí ele fala sobre a precisa humanidade. E aí é justamente a questão de que nós, seres humanos, precisamos gerar o sentimento de benevolência, de piedade, de compaixão para com os outros. Então, é importante, na nossa ética do gênero humano, desenvolvermos essa humanidade, esse sentimento solidário um para com o outro. Então, a educação do futuro precisa considerar todos esses saberes e precisa, então, estimular tanto a mudança no externo como a mudança no interno, em nós seres humanos. Então, é justamente a respeito disso que o Edgar Morin vai falar nesses 7 capítulos, e ele vai destinar esses saberes a uma educação revolucionária, uma educação que nós acreditamos e precisamos lutar para que realmente surja e aconteça. E mais importante ainda, precisamos participar dessa criação, para que ela de fato surja. E aqui eu trouxe 2 referências que utilizei para esse slide, para essa apresentação, que foram as 2 obras do Edgar Morin que já trabalhamos nas aulas anteriores. A primeira fala sobre a era planetária, então é um material de Edgar Morin com outros 2 autores, é um material muito bom. E o segundo ponto é a referência justamente do livro, 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Então, é justamente esse material que a gente trabalhou ao longo das nossas 8 aulas. Então, eu queria aqui agradecer a todos vocês que ficaram comigo aí nas 8 aulas. Dou meu muito obrigada. Continuem aí, para quem se interessa em assistir as aulas, fiquem
fiquem à vontade, terão acesso aos comentários, então vocês podem deixar contribuições, opiniões, e é isso. Então, muito obrigada, gente, espero que tenham gostado e até a próxima.